Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu tenho uma novidade incrível para vocês, que é a minha parceria com a Lavoro. Essa loja de papel é realmente incrível e para celebrar essa nova parceria, a gente está fazendo um kit incrível de cartão. E agora eu quero mostrar para vocês o que vem nesse kit para que vocês possam elaborar não só um, mas 10 cartões, ou aquilo que a imaginação de vocês mandar. Bom, eu quero mostrar para vocês esse kit porque ele é muito bacana. Olha só. No kit, gente, vocês vão receber 2 folhas brancas de 180 gramas para fazer base de cartão, uma folha cor-de-rosa, bem clarinha, de um tom bem bonito, uma de tom azul clarinho e uma desse tom marfim, esse tom mais amarelado. Tudo isso é de 180 gramas, tá? Então é uma boa gramatura para vocês fazerem o cartão. Cada folha dessa de A4 dá 2 cartões, ou seja, dá pra gente fazer 10 cartões ao todo. Quando eu e a Adri pensamos nesse kit de cartões, a gente pensou em papéis coordenados para facilitar a vida e também para ser divertido de criar. Então a gente mandou vários papéis, tem um só que não é dupla face, que ele tem o fundo branco, justamente para que a gente possa usar um papel branco que não seja a base de cartão. Mandamos fitinhas, carimbos, tudo coordenadinho para que vocês pudessem trabalhar e se divertir. Claro, vocês podem ficar livres para usar o material que vocês têm também aí na casa de vocês para criar junto. A gente vai mostrar exemplos criando com poucas coisas separadas, pelo menos é o que eu vou tentar fazer. Eu também vou mostrar agora, assim que eu acabar de mostrar todos os elementos que vêm junto do kit, eu quero mostrar também como é que eu quero criar as minhas bases de cartão, tá? Isso é muito importante para que vocês aprendam direitinho como é que eu faço para criar essas 10 bases. Eu vou cortar o papel A4 exatamente no meio, com um boleador. Eu faço a marcação exatamente no meio do papel, mas ainda não cortei o excesso desse papel. Quando eu dobro e ele fica bem certinho, agora sim eu corto, ó, esse excesso de papel que fica aqui. Assim, na hora do refile, eu tenho certeza que ele vai ficar bem retinho. E eu vou ter um cartão com acabamento perfeito. E assim está o nosso cartãozinho perfeitinho. E agora eu vou fazer isso com todos os meus papéis e assim criar 10 bases de cartão. E aqui estão as minhas 10 bases de cartão, ficou com 14,5 por 10, tá? Eu acabei não fazendo de 15 por 10, por conta do refile mesmo, acabei dando uma erradinha, mas não vai interferir no resultado final dos meus cartões. Então, as minhas 10 bases de cartão estão aqui. Vamos então começar o primeiro cartão. Para esse primeiro cartão, gente, que eu quero fazer um cartão bem masculino, eu utilizei dois papéis bem neutros. Um da máquina de datilografia e esse outro que tem o fundo branco, tá? Ele é uma face só colorida e a outra face é branca. Recorto para fazer uma base neutra. E daí eu vou passar a recortar 2 máquinas de datilografia, porque eu gosto de dar um pouquinho de volume. E aí, quando eu recorto a minha máquina, eu deixo uma bordinha muito fininha do próprio tom de papel. Assim, fica menos evidente qualquer falha de recorte. Eu também utilizo, com o meu furador circular, mais um recorte do mesmo papel que eu uso para base, para dar um destaque maior para minha máquina. Porque se eu deixasse sem esse papel, ela ia acabar sumindo. São tons muito parecidos, tá? Coloco uma em cima da outra e aí eu colo essa máquina em cima desse papel branco e assim ele vai ficar muito mais destacado. Colo a máquina agora e assim ele vai ficando cada vez mais destacado. Utilizo o alfabeto de EVA para fazer o sentimento. Vou fazer sentimentos preferencialmente em português. Eu faço um em inglês depois, mas preferencialmente eu acabo utilizando sempre em português. É algo que eu prefiro. Passo um pouquinho de caneta preta sempre para dar um detalhe. Eu acho que esses detalhes delicados ficam muito bacanas e deixam o nosso trabalho bem mais delicado. Uso os botõezinhos. Esses botões são excelentes porque o tamanho deles fica ótimo para cartão. Essa cola que eu estou usando é cola de tecido, cola pano. Mas pega esses botõezinhos no papel muito bem. Fiquem despreocupados caso vocês estejam interessados em adquirir uma cola de boa qualidade. Um pouquinho de cola e
aplico eles no nosso cartão. Como último toque, coloco um pouquinho de Glossy Accents nas teclas da máquina de datilografia e tá pronto. Bom, pro cartão 2, eu quero utilizar a base amarela e eu quero utilizar também o nosso carimbinho de motoquinha, porque ele é apaixonante. E para isso eu quero fazer como se fosse um cenáriozinho. Vou utilizando esses papéis de acordo, porque eles são coordenados, eles são da mesma marca, tá? Da Imaginice, e eles combinam super bem, as cores casam super bem. E claro, como eu já disse, são somente exemplos de criação. Vocês fiquem livres para criar da maneira que vocês quiserem. E assim, gente, se vocês criarem, deixem nos comentários o link das criações de vocês, ou então nos marquem no Facebook, que eu vou adorar ver essas criações. Para pintura, eu utilizo a minha carimbeira e lápis de cor, e faço a técnica de colorir com lápis de cor e solvente, eco-solvente. Eu gosto muito dessa técnica, até porque muitas vezes eu não tenho todas as cores de caneta para pintar, né? Então eu gosto de usar o lápis de cor justamente porque ele me dá uma gama de possibilidades muito grande. Eu fiz esse speed painting, não destaquei muito, porque isso aí também é prática, tá? A técnica é muito simples, vocês têm que praticar bastante em casa. Esse papel que eu tô usando pra fazer a carimbada é um papel opaline, então é o único papel, um dos únicos papéis que eu não utilizo que vem no kit, tá? Porque aí eu precisava mesmo de um papel diferenciado. Eu reforcei um pouquinho esse vermelho com canetinha, e agora eu vou recortar esses pequenos desenhos, badges do nosso papel, para compor o nosso cartão, que são muito fofinhos. E são esses próprios badges que dão o sentimento do meu cartão. Com tudo recortado, eu começo a montar, passo cola nessa parte. Esse azul combina muito com laranja, são cores opostas que se combinam e equilibram muito bem o resultado final do cartão. Gosto bastante sempre de dar um destaquezinho nos elementos, fazendo uma bordinha preta. E na minha motinho eu coloco um pouquinho de fita banana. Gosto desse elemento mais saltadinho. E nos elementos também escritos eu coloco um pouquinho de fita banana também, para dar um pouquinho mais de destaque. Arredondo borda, sempre acho isso muito legal de fazer. E aplico no meu cartão e mais um cartãozinho finalizado. Como vocês podem ver, super rápido e facinho. Para o cartão 3, eu já optei fazer um cartão um pouquinho mais romântico. E aí eu vou utilizar esse carimbo lindo de flores. E para isso eu vou utilizar a nossa carimbeira que vem junto da arte montagem. E ela é uma carimbeira bastante oleosa. Então quando a gente carimba, a gente coloca pó de emboss em cima dele e pega bem esse pó de emboss. Eu tô utilizando um pó de emboss com glitter, que não vem no kit, mas qualquer pó de emboss que vocês tiverem vai ficar muito bonito também e vai pegar muito bem nesse papel. Como eu gosto de fazer, eu gosto de começar aquecendo por trás, porque aí meu pozinho não voa por todos os lados, principalmente esse com glitter, e depois eu só dou uma reforçadinha por cima. Recorto todas as flores, eu recortei 4, eu fiz 4 carimbadas e fiz 4. Vou com o recorte um pouquinho mais no centro dessas que vão por cima, porque agora eu vou bolear ela com a minha dobradeira, para ela ficar com as pétalas bem pra cima. E eu gosto desse efeito, porque aí você tem um efeito 3D bem bonito no cartão. Também fiz a carimbada de algumas folhas, para dar uma quebrada nessa coisa do vermelho. E assim eu acho que fica mais equilibrado o cartão. O vermelho com o verde, eles ficam muito bonitos. Essas folhas vêm no kit e esse papel verde também está no kit, então não se preocupem, dá para usar direitinho. E é um papel muito bonito, né, pessoal? Eu dobro essas folhas também para dar um pouquinho de volume com a minha régua. Poderia usar o boleador também ou simplesmente dobrá-las ao meio. Com a régua ficou mais rápido para mim. Organizo no meu papel, na minha base de cartão, onde eu quero colocar, e depois eu passo cola para fixar tudo. Com o meu alfabeto de EVA, eu vou fazer o meu sentimento. Readequo ele, porque eu achei que não ia caber tudo. E esse alfabeto, ele não tem acento. Então, quando eu escrevi a palavra você, eu precisei usar uma outra letra do alfabeto para criar o meu acento, porque eu acho que fica muito feio a nossa língua sem
o acento. Então, eu usei a letra Y para fazer o acento do você, cortei ela, porque Y a gente usa menos, então eu não me preocupei muito em não ter mais um dos meus Ys na minha cartela. E faço a colagem e o meu cartãozinho tá pronto e particularmente eu achei esse cartão muito fofo. Pro cartão 4, eu já utilizei a nossa base cor-de-rosa e vou utilizar esse papel da Alison Crafts, que é muito bonito. E eu vou usar esse papel, essa parte do papel Honeycomb, porque eu gosto muito fofinho. E como vocês podem ver, eu tô cortando no próprio sentido do desenho do papel. Fiz a marcação para saber aonde eu tinha que cortar, qual era o tamanho necessário do corte. Porque aí eu vou deixar essa base colorida diferente da base do meu cartão. Isso tudo dá detalhe pro meu cartão. Vou fazer também agora uma roseta de papel. Para isso, eu vou cortar uma tira desse mesmo papel, que um lado é Honeycomb e outro lado são como se fossem giz pastel, e com a minha base de vinco, que vocês também encontram na Lavoro, eu fiz uma série de vincos, como vocês podem ver, e antes de começar a dobrar como se fosse uma sanfoninha para fazer a roseta, eu tô fazendo uma bordinha com esse furador de coração. Gosto muito desse furador de coração porque ele dá um efeito bacana na minha bordinha. Vou juntar duas dessas tripinhas, porque uma só não dava, aí eu junto para fazer como se fosse uma saia de cupcake, e depois eu junto com cola quente. Fazer com cola pano demoraria demais. Cola quente, nesses casos, elas ajudam bastante na elaboração desses trabalhos, porque ela aquece e ela esfria rapidamente, tá? Então ela fixa o nosso material rapidamente. Coloca uma porção generosa de cola quente, como vocês podem ver, para fixar bem isso aí. Quando eu tava montando esse cartão, eu coloquei um dos nossos botõezinhos, mas eu não gostei do resultado final, eu achei que o botãozinho ficou muito pequenininho. Então eu peguei um pedaço de fita, alinhavei ele com uma linha azul que eu tinha também no ateliê, uma linha de costura, e aí com a minha agulha, quando eu alinhavo uma das partes, ele faz como se fosse um fuxiquinho. E aí esse fuxico, eu finalizo ele com um pontinho e ele fica super fofinho, então fica uma roseta com um fuxiquinho em cima. Eu gostei bastante do resultado, eu achei que ele ficou bem delicadinho. E o rosa com o azul, eles se complementam também, então eu acho que fica bem fofinho. Coloquei um pedacinho de fita azul também atrás. Eu gosto sempre de prender com essas fitas, só pra gente poder ter a localização e não ficar sambando e nem ter que esperar com cola líquida onde tem que colar. E aí depois eu venho com a cola líquida. Como essa cola é cola de pano, ela vai pegar bem nessa fitinha que é um tecidinho e vai colar bem na nossa base e a gente não vai ter perda nenhuma. Para dar mais um toque final, que se me deixar eu também fico dando toque final até eternamente, eu vou colocar um pouquinho de cola transparente vermelha em alguns dos losangos, né? Que aí fica bem bonitinho. Losango não, hexágono, né? Tô errando a forma geométrica, gente, desculpa. Pro cartão 5, eu já optei por fazer uma outra ideia, mas com os mesmos papéis. Sim, porque os papéis são muito bonitos e eu gostei demais deles. Agora eu vou cortar reto esse papel. Eu não vou cortar com o formato do Honeycomb, mas enfim, são ideias, gente, nada demais. E faço o recorte com o mesmo tamanho, 14,5 por 10. E por conta disso, eu vou conseguir fazer um recorte com o meu furador redondo. Eu vou fazer uma linha a lápis bem no meio, com 5 centímetros, tanto nessa base do cartão rosa, quanto naquela de Honeycomb que eu acabei de cortar, porque agora eu vou fazer uma janela. E com essa janela, eu vou dar um efeito muito fofinho pro nosso cartão. Só que assim, se eu deixasse somente com esse papel, eu achei que ia ficar muito básico. Então eu utilizei a minha basezinha que eu gosto de usar para aquarela. Uso duas cores de canetinha aquarelável da Faber-Castell. Borrifo um pouquinho de água com o meu borrifador. Borrifo também na canetinha e com uma caneta com um refil de água, eu vou pegando essa cor de aquarela e vou pintando a minha base. Esse papel não é aquarelável, então
tinta ela se comporta de maneira diferente de um papel aquarelável. Mas vai dar um efeito legal, vai fazer uma coloração bacana, que era o efeito que eu queria, principalmente esse efeito degradê que eu gostaria de fazer. Como esse papel, esse plástico da minha base de aquarela é um papel de laminação, né, de fazer laminação, ele não derrete com o meu soprador térmico, por isso que eu mantive ele. Agora eu corto 2 corações com o meu papel vermelho, aquele mesmo que a gente fez as flores, porque eu vou fazer uma janelinha com esses corações. E agora é o pulo do gato. Faço 2 furinhos bem alinhados, com linha eu vou fazer, essa daí eu usei linha de costura cor-de-rosa, e eu vou fazer um trabalho que esses corações eles ficam rodando, girando, soltos na minha janela. Então, essa janela vai ficar super divertida. Prendo também com a minha fita. Tiro o excesso, sempre tiro o excesso. E agora com a cola pano, também, essa cola pano ela vai auxiliar em colar essa fita e também essa linha na minha base de cartão. Por isso que eu também não deixei bordinha sobrando, ela vai ficar bem em cima, bem ajustada. E agora sim eu faço a colagem do meu cartão. Do meu coração, desculpem. Porque aí eu cortei 2 corações para não aparecer a linha. E como são corações idênticos, escalopados, quando eu faço a colagem, ele vai ficar perfeitamente um em cima do outro, sem muito trabalho. E olha só que gracinha que ele fica. Toma cuidado para ajeitar. E faço o sentimento também com o meu alfabeto de EVA, porque eu adorei esse alfabeto, ele é muito prático. Faço também um coraçãozinho pequenininho com um furador esses furadorzinhos menorzinhos e coloco uma fita banana para ficar da mesma altura do love. E é o mesmo coração que eu usei, o mesmo papel que eu usei para fazer o coração da janela, tá? E aí eu pego um pouquinho de Ink of Stella, que é aquela caneta que tem um pouquinho de brilho, e passo no EVA. Depois que ela secar, ela vai ficar bem presa nesse EVA. Gente, se vocês estiverem gostando desse trabalho, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Assim você vai sempre saber o que eu estou colocando por aqui. Para o cartão 6, eu quero utilizar a base branca e esse papel de florzinha que é lindo. Eu escolhi uma parte do cartão, do papel, que tem flores um pouquinho maiores, porque o trabalho que eu vou fazer é simples, mas ele vai ficar muito elegante, porque ele fica diferenciado, tá? É algo que a gente não costuma ver por aí. Eu vou pegar um estilete de precisão e eu vou cortar as pétalas, mas não tirando elas da flor. Eu só vou destacar elas, porque depois que eu fizer isso, eu vou colocar fita banana por trás delas e elas vão ficar sempre levantadinhas. Então isso vai dar um efeito muito delicado para o nosso cartãozinho. Vou fazer isso com algumas flores das maiores, as margaridas e algumas dessas que tem as pétalazinhas mais quadradinhas. E também vou fazer isso com algumas das folhas também, para dar mais volume para o meu cartão. E como vocês podem ver, eu estou colocando a fita banana, pedacinhos muito pequenininhos. Eu corto com o estilete na minha base para poder ter o controle do tamanho da fita banana que eu quero colocar. Passo cola nessa parte do cartão para colocar na minha base e também no miolo das flores, assim eu tenho certeza que o miolo vai ficar bem colado na base do cartão e as pétalas vão ficar levantadas com o volume da fita banana. Fica muito certinho, muito bonitinho e fica bem diferente. Eu decidi colocar lantejoulas, que são os únicos itens que não vêm no kit que a gente está mandando. E é só pra dar uma enfeitadinha. Eu procurei não usar nada de diferente que vem no kit, mas só pra deixar um charminho maior, eu usei as lantejoulas, tá bom? E sempre um brilhinho a mais com o Ink of Stella, que eu acho que deixa tudo muito mais fofinho. Gosto muito dessa caneta. Pro
cartão 7, eu quero utilizar esses papéis de instrumentos musicais. Como eu vou utilizar a base azul, eu quero fazer então o meu cartão com as partes decoradas do papel com a base laranja, que assim dá um contraste legal, elas são cores opostas, então se complementam. Como a gente tem bastante elementos azuis com essa fita, com os enfeites que a gente manda no kit, fica bem bacana, vai ficar um cartão bem legal, tá? Prendo com a fita então Durex, né? A fita por trás. E agora eu vou recortar esses elementos. Corto a palavra rock on, que é o meu sentimento, e também os instrumentos. Esse cartão, ele serve, óbvio, para homens e mulheres, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para fazer cartões masculinos. E eu acho que esse cartão, ele serve para presentear um garoto, um homem que gosta de música. Então a gente consegue aproveitar bem esses instrumentos musicais para fazer um cartão bem masculino. Coloco a fita banana para prender esses elementos por cima da fita de gorgurão, sem prender a fita necessariamente, mas ela acaba ficando firme porque ela fica bem no meio. Eu começo a colar os da ponta e depois o rock on, que é o meio, justamente para saber onde vão ficar os elementos e assim deixar espaçado direitinho. É um cartão extremamente simples e muito fácil de ser feito. A gente consegue aproveitar aquela folha para fazer vários cartões muito parecidos. Arredondo as bordas, passo fita banana para dar mais volume ainda e o cartão está praticamente pronto. No cartão 8, eu quero fazer algo bem diferente do que fiz até agora. Eu vou fazer o relevo na base dele com a minha Sizzix Boutique. Eu coloquei uma das partes da base dentro da placa de relevo, passei pela Sizzix Boutique e como vocês podem ver, uma das partes onde nós escreveríamos estaria lisa e a outra parte com o relevinho, tá? E é nessa parte com o relevo que eu vou fazer o meu enfeite. Para fazer o enfeite, eu vou utilizar o furador e o papel cor-de-rosa brilhoso que vem no kit. Vou cortar algumas flores de tamanhos diferentes, é o mesmo tipo de flor de tamanho diferente. E aí eu vou utilizar uma pinça de precisão para fazer esse movimento de torcida na pétala e assim dar um volume nela, tá? Não vou deixá-la retinha e nem vou bolear essas flores, eu vou torcer ela com a pinça. Vou torcer todas e aí eu colo duas em duas, então eu intercalo as pétalas para fazer a colagem. E depois que eu colo duas grandes intercaladas, eu venho com duas pequenas por cima para fazer uma flor um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais gordinha. O miolinho são as florzinhas menores. E aí ela fica um pouquinho mais interessante de se ver. Eu até tinha pensado em colocar os botões que vem no kit como miolinho dessa flor, só que eu achei que ia ficar muito escuro, então eu resolvi colocar relevo transparente, vermelho, no miolinho dessa flor. Ele seca razoavelmente rápido, então deu para aproveitar legal. Para fazer o detalhe a mais no cartão, eu vou utilizar essa barrinha de papel que a gente já usou previamente em outros cartões, para só ajustar o enfeite. Colo ela sem nada de demais e vou colocando as flores maiores e depois eu coloco a flor menor e aí eu acabo cortando mais outras duas florzinhas menores para dar um pouquinho mais de volume e assim ficar um pouquinho mais equilibrado o cartão. Eu fui sentindo isso conforme eu fui montando esse arranjinho e aí eu coloco a palavra amigas. Como eu disse para vocês, com esse alfabeto eu preferi usar algumas palavras em português e só um cartão que eu escrevi a palavra love. Já para o cartão 9, eu ainda vou acabar utilizando o mesmo papel de fita cassete, que é muito fofo, e também o meu papel azul, tá? A base azul. Só que dessa vez eu vou utilizar a base azul com azul mesmo. E a parte laranja desse meu papel, eu vou fazer um recorte de uma dessas fita cassetes, porque elas são muito fofinhas, muito bonitinhas mesmo. Dá pra gente usar muito. E aí com o papel com fundo branco, eu corto mais um círculo. Que aí eu acho que fica bem bonito e dá destaque para essa fita cassete. Porque se eu não fizesse isso, gente, ela ia ficar muito sumidinha no meio desse
desse cartão. Mesma coisa com a fita, prendo ela sempre com fita durex atrás. Me certifico sempre que ela tá reta para não ficar esquisito. E vou colar 4 botõezinhos. Esses botõezinhos eu gosto que eles fiquem com os buraquinhos dele bem ajeitadinhos, então eu acabo arrumando eles bem certinho. Passo um pinguinho de cola na fita embaixo para não ficar muito solto e acabar soltando esses botões depois. Coloco uma pedaço de fita banana razoável e praticamente meu cartão tá pronto, gente. É muito rápido, como vocês puderam ver, muito facinho de ser feito. E é um cartão também muito gracioso de se presentear. Quem gosta de música, seja menino ou menina. E como nosso último cartão, eu vou utilizar de novo alguns papéis que eu usei previamente, mas dessa vez eu quero usar o degradê de azul que tem nesse cartão, porque eu acho que é um degradê muito bonito desse papel e eu gostaria muito de usá-lo. Vou cortar exatamente do tamanho do meu cartão, vou deixar ele bem certinho. Na verdade, eu corto ele super pouquinho, ele vai ficar milímetros menor do que a base mesmo branca do cartão. E aí depois eu vou fazer uma outra carimbada daquela motoquinha, que eu já pintei, aliás, que dessa vez eu pintei com canetinha. E eu vou utilizar a palavra vroom. E essa marcação de lápis que eu tô fazendo é como se eu estivesse criando um deslocamento para depois recortar. Eu acho que assim fica mais fácil, pelo menos eu sei exatamente aonde eu quero recortar. E aí a palavra vroom fica direitinho. Apaguem, óbvio, depois essa marcação de lápis com uma borracha para não ficar feio, porque senão fica bem esquisito. O acabamento não fica legal, né? Colo, como vocês podem ver, eu já diminuí um pouquinho, bem pouquinho. E agora eu vou utilizar o meu furador redondo para furar o canto do meu cartão. Exatamente, eu meço bem e ele fica bem furadinho. E agora, com essa parte já furada, eu vou colar a minha motoquinha sem fita banana, mas eu vou ajeitá-la de um jeito que quando eu abrir o cartão, essa parte fique solta. E a minha parte da frente fique solta da parte de trás, mas dá a impressão que quando fechado ele está contigo. Eu achei que esse é um efeito bem fofinho que a gente pode dar no nosso cartão sem usar muitos materiais. Praticamente aquilo que veio no nosso kit de cartão. E como toque final, eu vou ainda fazer com uma caneta preta um falso costuradinho, um falso alinhavo, e aí vai ficar muito mais gracioso. E, gente, aqui estão os nossos 10 cartões que eu fiz com esse kit. Como vocês puderam ver, são cartões simples que a gente consegue fazer só dando asas à nossa imaginação. E eu tenho certeza que vocês conseguem fazer muitas coisas. E olha só, sobrou muita coisa que eu consigo usar em diversos outros projetos, porque sobraram botões, a carimbeira, os carimbos que estão aí para eu usar quantas vezes eu quiser. Olha quantas letras e papel aqui não falta, né, gente? Tem bastante coisa pra gente usar em outros muitos projetos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo. E olha só, se ainda vocês quiserem, é só clicar nesses 2 projetos que estão aparecendo na tela para que vocês possam conhecer ainda outros trabalhos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de dar um pulinho no site da Lavoro e também no Gaborim Gaboriela para ver mais fotos desse projeto. Tchau, tchau!